Bom dia. Continuam internados o piloto e demais ocupantes do monomotor que caiu no fim de semana em Barreirinhas. Moradores do Santa Cruz são beneficiados com a regularização fundiária na capital. Hoje é dia de ficar por dentro das oportunidades de concursos. No estúdio, uma entrevista com o deputado federal Aloysio Mendes e mais as ações do Dia Nacional do Parkinsonismo. 4 de abril de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. Moradores do Santa Cruz estão sendo beneficiados com a regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos na capital. Dona Camélia de Jesus mora no bairro Santa Cruz há quase 50 anos e sempre teve a esperança de um dia ter a sua casa regularizada. Agora, com o título de propriedade na mão, Dona Camélia é só felicidade. Sempre eu tive esperança que um dia ia ter um prefeito que ia dar o nosso terreno, nosso direito nos terrenos das casas. Assim como Dona Camélia, outras 1.700 famílias residentes no Santa Cruz serão beneficiadas pelo programa da Prefeitura de São Luís, o Minha Casa Legal. Outros 3.000 títulos já foram entregues nos bairros do Coroadinho, Vila Fecuri 1 e 2, Vila Nova e Residencial Alcântara. E até o fim do ano, a meta é regularizar mais famílias com o título de propriedade. A nossa meta é, até o final da gestão, chegar entregando cerca de 10.000 títulos para a cidade de São Luís. Para mim é motivo de muita alegria poder estar hoje aqui no bairro do Santa Cruz, conversando com a comunidade e fazendo a entrega desses títulos de propriedade. Durante a solenidade de entrega das assinaturas à comunidade, vereadores e secretários presentes destacaram a importância da entrega dos títulos e a mudança na vida das famílias beneficiadas. Isso aqui é o maior exemplo de dignidade que uma pessoa pode receber, é receber o documento da sua casa, o título de propriedade e poder dizer a partir desse momento, essa casa é minha e ninguém tira ela de mim. A política habitacional de São Luís tem mudado a vida de pessoas que antes não tinham a oportunidade de nem mesmo reformar as suas residências por não ter posse sobre elas. Hoje, essa realidade mudou. E agora já foi determinado que dia 16 de maio pode ir ao cartório. Então já melhorou mais, né? Isso aqui foi uma das melhores coisas que aconteceu nesse bairro do Santa Cruz. Agora com o Edivaldo Holanda as coisas estão melhorando. E olha só, para evitar ocupações irregulares ao longo do Rio das Bicas, a Secretaria Municipal de Ambiente realiza uma nova ação preventiva amanhã, durante a segunda etapa da fiscalização ambiental Caminhos das Águas. As ocupações irregulares encontradas serão devidamente notificadas conforme a legislação ambiental vigente. A operação visa chamar a atenção do cidadão comum para os graves problemas de construções irregulares ao longo do Rio das Bicas, o que compromete o sistema de drenagem executado pela Prefeitura no trecho compreendido entre a Rua 13 da Coeb Sacavém e a Avenida Vicente Queiroga, no Parque Timbira. E a semana começa com expectativa de chuva. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. O litoral leste fica com bastante sol nesta segunda-feira e chuvas passageiras a partir da tarde. Vamos conferir o mapa. Em Itapé, Curumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 40 graus. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 38 e em São Luís, os termômetros oscilam entre 25 e 32 graus. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, uma entrevista com o deputado federal Aloysio Mendes. Agora são 7 horas e 38 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. De volta com o Bom Dia Maranhão, fique por dentro agora dos concursos com vagas disponíveis para o Maranhão. A Prefeitura de Apicuaçu anunciou que estão abertas as inscrições ao seu novo concurso público, que prevê a contratação efetiva de 48 profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 880 a R$ 1.700, com jornada de trabalho de 40 horas, exceto para a Guarda Municipal,
cuja escala será em plantões de 24 e 48 horas. As inscrições vão até o dia 13 de abril. E olha, a Prefeitura de Barreirinhas também realiza inscrições de concurso público para a contratação de 363 profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que variam entre R$ 885 mil, com jornadas trabalhistas de 20 a 40 horas semanais. As inscrições vão até o dia 7 de abril. A Prefeitura de Maracassumé lançou o edital para a contratação de 257 novos servidores. Os salários ofertados podem chegar até R$ 2.640 em jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas semanais. As inscrições serão aceitas até o dia 5 de maio via internet, no endereço eletrônico instimachadodeassis.com.br. E a gente segue o Bom Dia Maranhão falando de economia. A Bovespa teve alta de 1,01% aos 50.561 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 0,93% e vale R$ 3,56. O peso argentino também teve queda e está cotado a 24 centavos. O euro também teve queda de 0,89% e vale R$ 4,05. Realizada a posse do Diretório Estadual do Partido Trabalhista Nacional. Durante solenidade na Assembleia Legislativa, a prefeita de Lago da Pedra foi conduzida ao cargo de presidente. A cerimônia de posse da ex-deputada e atual prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge, para a presidência do Diretório Estadual do PTN, lotou o auditório Fernando Falcão da Assembleia Legislativa do Maranhão. A presidente nacional, Renata Abreu, leu o termo de posse e salientou a importância da atuação da mulher na política. Eu fico muito feliz de ter uma mulher comandando o partido aqui no estado e eu não tenho dúvidas que o PTN vai crescer muito porque ela vai cuidar dele como uma mãe que cuida do seu filho. Logo após a posse do Diretório Estadual, foram empossados os diretórios da Juventude e da Mulher do PTN no Maranhão. No local, que estava cheio de militantes e parlamentares como os deputados federais Francisco Chapadinha, Atemir Camilo e o líder do partido na Câmara Federal, Aloísio Mendes, o clima era de festa. A nova líder do partido no Maranhão quebrou o protocolo durante o seu discurso de posse e deu voz ao Diego Gomes, que é cogitado como possível futuro candidato a vereador do partido. Na continuação do seu discurso, Maura falou sobre a importância do direito à expressão. Então é um encontro hoje de esperança, é um encontro de energia positiva que nós queremos que chegue ao cidadão. Maura Jorge assume a função que antes era exercida por Laércio Costa. O ex-presidente ficou 6 meses no cargo, período onde o número de parlamentares subiu de 4 para 13. A mudança se deve à força política que a prefeita de Lago da Pedra exerce no estado. O que Maura Jorge tem hoje é o respeito, a admiração e a consideração de todos os maranhenses, independente da coloração partidária. Então, Maura, eu digo aqui de coração, eu nunca podia estar mais bem comandado do que sendo comandado aqui no estado do Maranhão por você. E aqui no estúdio eu converso agora com o deputado federal e líder da bancada do PTN na Câmara Federal, Aloísio Mendes. Bom dia. Muito bom dia, Eliane. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. A gente mostrou aí a reportagem falando do PTN. O PTN foi o partido, inclusive, que mais cresceu na Câmara Federal. Como é que o senhor vê esse crescimento, hein? Olha, o PTN foi o partido que mais cresceu na história da República Brasileira de um ano para o outro. Foi um crescimento de 225%. Isso mostra que é um partido que tem uma proposta nova e cresceu sem os argumentos fisiológicos dos outros grandes partidos. O PTN não tem um fundo partidário, não tem tempo de televisão significativo e cresceu numa nova proposta de fazer política no Brasil. E é essa proposta que nós estamos trazendo para o Maranhão, para o PTN do Maranhão. E com a presidência agora, sobre a presidência da prefeita Maura Jorge, nós temos certeza que o PTN vai apresentar no estado do Maranhão o crescimento que houve na Câmara Federal. E agora a gente fala de impeachment. Como é que o senhor vê o andamento da Comissão Especial de Impeachment para analisar a proposta de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Bom, o Instituto do Impeachment está regulamentado na Constituição brasileira. Sim. Ele está lá e os pressupostos para se afastar um presidente também estão na Constituição. O que nós vamos analisar na Comissão Especial é justamente isso.
se os instrumentos que permitem o afastamento de um presidente estão previstos no processo que foi apresentado. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu sou advogado, sou bacharel em Direito, sou policial federal e sei muito bem o que é uma investigação. Você tem que se ater aos fatos. Se os fatos apresentados na comissão especial ensejarem um afastamento da presidente baseados na Constituição, eu não terei nenhum problema de votar favorável ao afastamento. Mas o que nós temos visto até hoje, no andamento da comissão, eu não vejo nenhum fato que enseje um crime de responsabilidade da presidente. E é isso que nós temos que fazer, analisar com critério, com cuidado. Se houvesse um instrumento na Constituição brasileira para afastar um presidente, um governador ou um prefeito por incompetência, talvez sim nós tivéssemos condição de analisar isso sobre esse foco. Mas o que está previsto na Constituição é que a presidente da República precisa cometer um crime de responsabilidade para que seja afastado. Pois é, e aí eu lhe questiono se existe realmente uma fundamentação legal para esse pedido de impeachment? Até o momento, pelo que eu tenho visto na comissão, isso não foi apresentado. Hoje, nós vamos ter a defesa da presidente apresentada na comissão, já tivemos a parte da acusação, a parte da defesa, e aí nós vamos analisar, a partir desse contexto que está sendo apresentado na comissão, se existem os fundamentos legais e constitucionais para um afastamento de um presidente, que é um ato muito sério. Nós estamos tratando de afastamento do maior mandatário do país, que conduz a política do país, os destinos do cidadão brasileiro. E isso precisa ser feito com muito critério, com muito cuidado. Nós não podemos simplesmente entrar num jogo político e afastar um presidente, porque isso criará um cisma na sociedade brasileira que pode ter consequências gravíssimas. Agora, na Câmara Federal, o senhor tem defendido a celeridade no que diz respeito à tramitação da PEC 361, que moderniza a Polícia Federal. E aí eu lhe pergunto, essa PEC, ela se diferencia das outras propostas de autonomia da polícia? Nós temos duas propostas tramitando na casa, que é a PEC 361 e a PEC 412. Gera uma certa confusão essas duas PECs? O que é que diz cada uma? Bom, uma delas diz que a 412, que é uma PEC que a gente considera uma PEC corporativista, que atende uma pequena parcela da Polícia Federal, algo em torno de 10%, que seriam os delegados de polícia, que pretende uma autonomia que já existe na Polícia Federal. A Polícia Federal tem total autonomia investigativa. E uma prova disso é a Operação Lava Jato. A polícia tem investigado as maiores autoridades desse país, os maiores empresários desse país, sem nenhum tipo de interferência. Então não se pode questionar hoje a independência e a autonomia da Polícia Federal no critério de investigação. O que a PEC 412 procura trazer é uma independência financeira. E é, na verdade, uma PEC monetária. Os delegados querem poder arbitrar os seus próprios salários e isso não acrescenta em nada à ação da Polícia Federal. Já a 361, que é uma PEC que pretende modernizar a estrutura da Polícia Federal, essa sim vem de anseio à população brasileira, ao que o brasileiro quer, que é uma Polícia Federal profissional, ativa e independente no seu critério tanto investigativo quanto na estruturação da sua carreira. A gente fala também de que, com relação à FUNASA agora, o Maranhão, ele é um dos estados que tem um dos piores indicadores quando a gente fala de saneamento básico. E aí, com a chegada do maranhense Márcio Endles à presidência da FUNASA, que inclusive foi uma indicação do senhor, o que de fato poderia mudar nesse cenário, hein? Olha, é com muita satisfação que eu vejo a chegada do Dr. Márcio à presidência da FUNASA, um dos órgãos mais importantes hoje no cenário nacional. É um órgão que cuida de um problema que o brasileiro tem, que já é endêmico, que é saneamento básico, dentre outras atribuições. E o Dr. Márcio é um quadro qualificadíssimo. E aqui, fazendo uma correção, o Dr. Márcio não foi uma indicação apenas minha. O Dr. Márcio foi uma indicação de toda uma bancada de parlamentares que viram no Dr. Márcio, que já era diretor da empresa, um dos quadros mais qualificados para ocupar hoje a presidência da empresa. E eu vejo com muita satisfação. O Maranhão realmente é um dos estados que carece muito dessa questão do saneamento básico e eu tenho certeza que com a chegada do Dr. Márcio à presidência nacional da FUNASA, o Maranhão poderá ter uma visão diferenciada desse órgão, no sentido de tirar esse histórico de falta de saneamento do nosso estado e possamos avançar nisso. O que de fato precisa ser feito de maneira emergencial nesse primeiro momento, por exemplo? Olha, são muitas coisas. Primeira coisa, nós temos aí um problema seríssimo a nível de Brasil, que é a questão da dengue, da chikungunya, do combate ao Aedes aegypti, que a FUNASA tem uma ação muito importante nessa área. E o Dr. Márcio já priorizou como uma das questões mais importantes da sua gestão esse combate ao mosquito, que tem causado um dano imenso ao nosso país. Então, eu acho que essa será a prioridade da FUNASA. Mas, paralelo a isso, a FUNASA tem a questão do abastecimento de água, que também é uma carência de muitas comunidades no Maranhão. Tem a questão do saneamento básico, que implica, inclusive, no aumento da presença do Aedes aegypti. Então, eu acho que o Dr. Márcio preparou uma pauta
de atuação para esse ano que vai combater principalmente esses dois vetores. A questão do aumento do abastecimento de água naquelas comunidades que não recebem água ainda hoje e o combate prioritário à questão do Aedes aegypti. Agora, em prol dos municípios, o senhor tem viabilizado aí uma série de benefícios, não só com relação também por meio da Funasa, mas também por meio da Codevasf. Como é que funciona isso, hein? São dois órgãos muito importantes para qualquer situação de município brasileiro. A Codevasf é hoje considerada uma das empresas mais atuantes, mais efetivas da esplanada dos ministérios. É uma empresa que tem uma excelência nos seus técnicos impressionante e, infelizmente, não atinge todo o Maranhão. Inclusive, nós temos um projeto de lei de autoria do nosso senador Roberto Rocha, que já foi aprovado no Senado Federal e que está na Câmara Federal hoje e do qual eu vou ser relator, que amplia a atuação da Codevasf para todo o estado do Maranhão. Isso vai ser muito importante ao nosso estado, porque a Codevasf tem uma atuação muito importante, ela atua numa gama de atribuições que promove o engrandecimento do estado, a evolução do estado, como foi em Pernambuco, como foi na Bahia, e o Maranhão precisa desse instrumento. E a Funasa, como eu disse, é importantíssima também, porque ela cuida da maior necessidade do ser humano hoje, que é a água e o saneamento básico. E eu tenho certeza que com a atuação desses dois órgãos aqui no Maranhão, nós vamos poder evoluir muito na questão do saneamento e do desenvolvimento do nosso estado. E ainda com relação à abrangência da Codevasf, o senhor, inclusive, é defensor do projeto Diques da Baixada, uma ampliação principalmente para a área da Baixada Maranhense. É bem isso? Isso. Eu acho que a questão dos diques da Baixada é a redenção de uma região do Maranhão que sempre foi muito esquecida. Nós temos ali uma região com um potencial impressionante e que nunca teve os olhos da administração, seja federal ou estadual, voltado para aquela região. Nós temos, inclusive, na quarta-feira agora, uma audiência com o ministro da Integração, Gilberto Ock. Vamos levar os representantes do Fórum da Baixada, o presidente da Codevasf, o superintendente da Codevasf, para discutir a imediata implantação do projeto dos diques, que sem dúvida nenhuma vai ser a redenção e a mola propulsora do desenvolvimento daquela região. Ok, eu conversei com o Aloysio Mendes, líder da bancada do PTN na Câmara Federal. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês sempre que quiserem. Obrigada mais uma vez, bom dia. E a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar da comemoração, viu? Hoje é o dia do Parkinsoniano e as últimas notícias também do futebol maranhense. 7h53, não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. E hoje é o Dia Nacional do Parkinsoniano. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, existem aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo com a doença de Parkinson. A doença atinge o sistema nervoso, afetando principalmente as funções motoras do indivíduo. O familiar de alguém que esteja acometido da doença de Parkinson, os primeiros sintomas que ele vai observar são a lentidão dos movimentos e o surgimento de tremor, Então esses são os sintomas mais chamativos. O Parkinson é uma doença degenerativa, ou seja, com o tempo vai progredindo. Ainda não foi desvendado os fatores específicos que determinam o surgimento do mal de Parkinson, mas é certo que hábitos saudáveis podem afastar os riscos de desenvolvimento da doença. Prática de atividade física, uma vida quanto mais saudável, vai fazer com que a pessoa tenha menos chance de vir a desenvolver. Quando há histórico familiar, as visitas ao médico devem ser regulares. Quanto mais cedo o Parkinson é descoberto, maiores são as chances do paciente conviver com a doença sem perder tanta qualidade de vida. A visita ao clínico, como se faz também ao cardiologista, ao neurologista, vão contribuir para que a pessoa aumente a vigilância e tenha com certeza uma possibilidade de uma saúde plena para até a velhice, Futebol, fim de semana era para ter sido de jogos pelo Campeonato Maranhense, mas as partidas de sábado e domingo foram canceladas. Assim como no sábado, que deveria ter acontecido a partida entre Sampaio Corrêa e Maranhão Atlético Clube, neste domingo o confronto entre Cordino e Motoclube também foi adiado. As razões são as mesmas. As fortes chuvas que caíram na capital nos últimos dias prejudicaram e muito o campo aqui do estádio Castelão. Só para você aí de casa ter uma noção, o gramado ficou completamente encharcado e o sistema de drenagem, ao que parece, não tem funcionado. Na manhã deste domingo, o presidente
e membros da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol estiveram aqui no Estádio Castelão e realizaram uma vistoria e constataram que não havia condições de jogo neste domingo. Já a Secretaria de Esporte e Lazer solicitou um prazo de 1 semana sem que hajam jogos aqui no Estádio Castelão para que esse problema de drenagem seja de uma vez por todas solucionado. Quanto à nova data das 2 partidas, a Federação Maranhense de Futebol deve definir e divulgar ainda nesta segunda-feira. Ciro Mineiro, para o Bom Dia Maranhão. E você aí de casa pode participar do jornalismo da TV Difusora. O nosso WhatsApp é o 991823798. No Instagram, @DifusoraTV. Acesse também o idifusora.com. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias, assim como as reportagens completas e a entrevista exibida hoje, você confere daqui a pouco no nosso portal idifusora.com. Um ótimo início de semana para você e até amanhã.